Alan, o Davis quer fazer uma pergunta? E Alan, tudo bom? Desculpa ter falado muito aí. Não. Para entender esse 7 de setembro, a gente precisa entender o que está acontecendo agora. O que está acontecendo. E queria agradecer, sou muito... Era assinante do Terça Livre e acompanhava vocês diariamente. Né? Então foi onde que eu despertei muito o meu lado político ali para esses viés e todo o contexto, entender o contexto mundial. Né? E essa questão da globalização, da Agenda 2030, que vocês falavam isso há anos atrás, há muito tempo atrás. E quando eu acompanhava vocês, eu começava a comentar isso, só tu é taxado de louco, né? Hoje a gente é taxado de negacionista, é normal, né? Mas vocês eram taxados de loucos, nós que replicava isso, nem era ouvido, e tudo, com o passar do tempo, está se confirmando, né? O Brasil hoje é uma grande liderança de direita, conservadora, né? O Trump nos Estados Unidos eles conseguiram derrubar por causa dessa força que é muito grande e que vocês falavam e que ninguém via. E até onde o Brasil vai conseguir resistir? Se os Estados Unidos daqui a pouco conseguir retomar com o Trump, o Brasil vai conseguir resistir a isso? Essa força do globalismo e da Agenda 2030? Então, eu me lembro bem quando eu criticava, inclusive cobrava Marcel Van Hatten, aí no Rio Grande do Sul, a se opor abertamente à Agenda 2030. Ele nunca se opôs, é um político maravilhoso, é uma pessoa que eu acho sensacional, tem um grande futuro na política, mas infelizmente essa agenda globalista 2030 do Marcel Van Hatten está presente na vida dele e ele hoje parece que tem dívida, né, com essa Agenda 2030. Ele não se opõe. E se tu puder até retomar, porque o pessoal não sabe o que é essa Agenda 2030, se tu puder dar uma explanada, é sempre importante para... Então, a Agenda 2030 do bloco globalista, né, do grupo globalista, né, ela quer impor mudanças no país, não por meio de plebiscitos, de consulta à população, não, mas de cima para baixo. Eles dizem como que os países agora devem ser. E nessa agenda eles começam a usar palavrinhas doces e bonitinhas para impor coisas como, por exemplo, você será obrigado a aceitar um homem entrando no banheiro da sua filhinha de 5 aninhos de idade se esse homem se disser mulher. Basicamente, a Agenda 2030 usa disso, usa de desculpas esfarrapadas, fingindo que vai cuidar da fome no mundo, quando na verdade vai impor um imposto mundial para a construção de um governo mundial. Resumidamente, essa é a Agenda 2030 e usa toda aquela história do terrorismo ecológico. Para quem é do campo, sabe muito bem, não tem ninguém que cuida mais do campo do que o próprio homem do campo. Né? Quem não cuida do campo são as cidades grandes, onde não há um mísero grupo, né, desses ambientalistas tentando impedir sujeira do Tietê, Lagoa Rodrigo de Freitas, lá no Rio de Janeiro, o Rio Maracanã, lá no Rio de Janeiro. Você não tem ninguém do Greenpeace, não tem ninguém daquele do Pandinha lá, que eu esqueci o nome, aquela ONG horrorosa. Ó. Uhum. Aquela porcaria lá. Eu esqueci o nome, acho que é WWF. WWF. Eu chamo de TF aqui nos Estados Unidos, né? What the fuck? E aí, você não tem essas ONGs trabalhando nesses locais. Né? Eles, na verdade, atuam para realmente destruir a força do homem do campo, porque o countryside, né, como se fala aqui nos Estados Unidos, o interior de um país ele é sempre muito mais conservador, ele está longe das grandes cidades, o homem tem mais contato com a própria propriedade privada, o que é algo que acaba gerando uma noção sadia de organização cívica, porque a pessoa começa a cuidar da própria terrinha dela, ela sabe respeitar o limite, ela não invade a terra do outro, etc. Isso tudo cria uma convivência maravilhosa. Então o homem do campo tende a ter uma concepção de país, concepção de mundo, concepção de religião, de moral, de valores muito mais aguçada, muito mais basilada e fundamentada do que quem está na cidade grande. Basta ver
a deteriorização moral, religiosa, cultural, política do Grande Rio, Grande BH, Grande São Paulo, Grande Porto Alegre, Grande Curitiba, Grande Fortaleza. Se você sai desses grandes centros, você vê um outro estado, né? E quando você sai dessas cidades super, ultra, mega populosas, você encontra um outro país, literalmente, né? No centro-oeste brasileiro, no nordeste, no norte, no sul do Brasil, você sai dos grandes centros, você tem um outro país. Muito bem, essa Agenda 2030, ela é uma agenda que quer impor decisões aos países por meio de pessoas que nunca foram eleitas, né? Por meio de pessoas que nunca foram dadas a ela a autoridade de representar uma população. Então, é uma crise, de fato, da decisão popular, a decisão democrática. Uma população toma a sua decisão e ela muda o seu ambiente onde ela vive. Acabou isso, então agora eles querem impor tudo de cima para baixo. Só para o pessoal de casa ter ideia, aqui nos Estados Unidos teve eleições ano passado, né? Não só para presidente. Olha o que aconteceu. O estado de Oregon é um estado muito bonito. Se vocês colocarem no Google, se escreve Oregon como se fosse orégano mesmo, né? Só não botar o ozinho no final. Oregon é um estado muito bonito, mas só que tomado por esquerdistas aqui nos Estados Unidos. E do lado de Oregon tem um outro estado, que é um estado... Ali é uma região fria, né? Nós estamos falando do extremo oeste, noroeste dos Estados Unidos, né? Perto do Canadá. Você tem o estado de Washington, o estado de Oregon é logo abaixo dele, e do lado do estado de Oregon você tem... Eu esqueci o nome agora do estado de cabeça, mas daqui a pouco eu lembro. Um estado bem frio ali do lado, mas bem mais conservador, bem mais cristão, tem bastante mormon lá, tem bastante evangélico, protestantes e católicos lá. Uma comunidade forte, conservadora. Estou tentando lembrar o nome aqui do estado, de cabeça. O que aconteceu nas últimas eleições? Um condado, que seria equivalente ao município, pediu para sair de Oregon e ir para esse estado. Tá? Só para vocês terem uma ideia. E ali você tem a imagem da Constituição americana, onde um povo de um município pede para sair de um estado e para outro, para poder estar submisso às leis de um estado mais conservador. Então você imagina ali vamos dizer que Santa Catarina seria como se fosse o Rio de Janeiro. Não é. Mas vamos dizer que Santa Catarina fosse igual ao Rio de Janeiro. E o Rio Grande do Sul, cada vez mais conservador. Um município que fizesse divisa ali poderia falar assim, olha, não quero mais fazer parte do estado de Santa Catarina, quero fazer parte do estado do Rio Grande do Sul. Foi isso que aconteceu. Só que com essa Agenda 2030 globalista, você está tendo uma imposição de cima para baixo, e não de baixo para cima, ou seja, não é mais o povo quem determina a sua soberania e as suas decisões políticas, culturais, etc. É uma imposição que vem de cima, né? Então esse é o perigo da Agenda 2030. Agora só volta aí, porque antes da gente explicar sobre o globalismo e a Agenda 2030, eu esqueci que era falar de alguma coisa aí. Acabei de não. Até quando eu falei que até quando o governo, tipo, as duas grandes lideranças de direita era Trump e Bolsonaro. Nós falávamos, sim. Até quando o Brasil vai suportar. E nós éramos taxados de louco, né? Quando nós falávamos que eles iam derrubar o Trump de toda forma. E fizeram, conseguiram. Sim. Né? Agora, até quando o Brasil vai suportar essa situação? Olha, numa análise política fria, sobretudo materialista, você analisa o cenário onde apenas 9 ou 10 países têm bomba atômica no mundo. O Brasil não é um deles. Mesmo com o alerta do Dr. Enéas, o Brasil não é um país que tem poder bélico suficiente para poder, pelo menos, evitar a invasão de um país estrangeiro mais potente. Então, o Brasil está vulnerável no cenário mundial. Então, se os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a França, a Rússia, a China,
quiser parar ali na costa brasileira e falar assim, isso aqui agora é nosso, nós estamos subindo até Brasília, nós vamos acabar com vocês e nós não temos poder bélico para suportar tudo isso. Então, olhando de uma maneira materialista, o Brasil não tem meio de comunicação que possa esclarecer a população. Vocês estavam comentando aí sobre essa delinquente da Miriam Leitão. O Brasil vive disso aí, né? Vive de consumir uma ex-guerrilheira como a Miriam Leitão como analista econômica, né? E, infelizmente, os meios de comunicação todos estão dominados pela esquerda, entretenimento, literatura, poesia, filosofia, ciência política, está tudo dominado nas universidades. E o Brasil, materialista, falando de modo materialista, né? Ele estaria fadado ao fracasso. Agora, é o único país no mundo, dentro dessas proporções, porque tem a Polônia, tem a Hungria, algum país outro menor, aí, até Liechtenstein, mas de proporções, falando de proporções como a do Brasil, territorial, bélica, econômica, é o único país que tem um presidente cristão no mundo. O único. É o único país no mundo. Inclusive o presidente Bolsonaro faz questão de falar isso abertamente. É porque, como está próximo da nossa realidade, nós falamos a língua portuguesa, nós somos brasileiros, para nós é algo meio que comum ver um presidente citar a Sagrada Escritura dentro do Palácio do Planalto e comentar com as pessoas a fé que ele tem em Deus. Para nós é comum, mas a gente precisa olhar o mundo como um todo. Quantas lideranças no planeta Terra citam a Sagrada Escritura de coração? Você percebe que o presidente Bolsonaro ele fala com o coração. Quantos presidentes no planeta citam a Sagrada Escritura como fundamento de suas decisões?